Bom dia, mais um Batalha do Século no ar. Estou de volta depois de férias, eu e Danilo Zanini. Bom dia, Danilo. Bom dia, Celso. Muito bom dia a todos que nos acompanham no site da Infomoney. Gostaria de convidá-los a quem quiser interagir com a gente. Tem aí ao lado direito da tela de vocês o chat para interação, dúvidas sobre análise técnica, análise fundamentalista ou algum comentário macroeconômico. Fiquem à vontade. Celso, seja bem-vindo novamente depois desse descanso, né? Sim, bom, energias renovadas. Já aí tem que descansar, já está num momento bom, que já tinha acontecido o afastamento da presidente Dilma, mas também, né, nessas 2 semanas que de fora 2 ministros foram afastados aí no período, você acha que acalma a situação, não acalma? Lá fora o cenário piorou um pouco, as bolsas acabaram a bolsa aqui, e as bolsas lá fora também apresentaram um movimento de queda, mas aqui não adianta, a gente tem que continuar falando sobre o político domina aí o nosso cenário, até com rumores da discussão sobre a possível volta, né, da presidente afastada Dilma, com alguns senadores, inclusive o ex-jogador de futebol, o Romário, falando que poderia rever o seu voto, que ele foi a favor do impeachment e renunciou, né, à comissão do impeachment. Impressionante esse cenário, tá? Mas vamos falar primeiro de bolsa, já tem algumas perguntas aqui. De bolsa, dólar, qual a visão? Né, bolsa na casa de 49 mil pontos. Por fundamento, a gente ainda continua achando que o Temer vai conseguir realizar algumas mudanças. A gente viu isso na Câmara ontem. Né, os números também melhorando. Diria que a gente está atingindo ali o fundo do poço, muito próximo ao fundo do poço, com uma produção industrial melhor do que as expectativas. O próprio PIB também, demonstrando que a gente está chegando ali num ponto próximo a um ponto de inflexão. A gente já falava sobre isso, né? Que o segundo tri seria talvez o ponto, terceiro começaria a melhorar ou ainda no segundo tri. Está começando junho, o último mês do segundo trimestre, pode ser sim que nós estejamos vivenciando agora o pior momento para depois ter uma melhora. Tem alguns questionamentos até sobre isso, né? Se depois no fundo do poço não tem um alçapão. Mas a gente acredita que não, estamos chegando num pior momento ali. A discussão segue sendo política, né? Porque obviamente, hoje até tem essas informações de que se a presidente Dilma voltasse ao governo, nada ia acontecer, nada ia ser aprovado, ficaria de novo um governo em letargia. E aí a discussão era que até o próprio PT preferia que ela não voltasse, mas sim que tivessem novas eleições para dar um ânimo aí ao mercado. Falando sobre a bolsa em si, acho que sim, tem alguns ativos interessantes, né, para ter em bolsa. O setor financeiro é um setor interessante, o próprio setor de varejo tem alguns ativos ali interessantes com a melhora da expectativa, né? Mas bolsa em si, olhando o Ibovespa, a gente já falava sobre isso, né? Como a gente não acredita ainda em commodities, uma desaceleração global, alguns ativos ali podendo sofrer, não dá para comprar o Ibovespa, mas sim olhar alguns ativos interessantes. Sobre o dólar, né? Essa piora política fez o dólar apresentasse uma alta, além das discussões sobre aumento de juros nos Estados Unidos, né, dado praticamente como certo esse ano. A discussão é quando vai acontecer, mas ainda acho que o dólar poderia, né, tendo uma melhora em relação ao Temer, uma entrada maior de capital, o dólar poderia voltar um pouquinho, mas também não vejo motivos para esse dólar subir no patamar que ele está. Exatamente. E você acha que vai ter agora um aumento? Não, nessa agora não, na outra, né? não. Mais no segundo semestre. E até essa semana que você estava fora, a Janet Yellen fez um comentário, Celso, que ela vê uma recuperação da economia norte-americana, porém a evolução dos salários dos salários dos funcionários americanos ainda seguem instáveis. Então, ela vê que tem espaço para aumentar, porém de uma maneira gradual, e deixou um cenário um pouco mais para frente para esse aumento da taxa de juros. Sim, é um cenário ainda ali. Você pode ter uma melhora, né? Até o rendimento do americano está menor. O ganho salarial é menor, então você tem alguns dados positivos, mas outros que não ajudam em relação a isso. Mas o que você acha do Ibovespa e do dólar também, para a gente poder... Bom, andamento com as respostas. Graficamente falando do dólar, ele segue todo dentro desse cenário de indefinição. O range de trabalho que a gente vê, o dólar, nesses últimos 2 meses praticamente, entre 3.500 barra 3.600, 3.650. Vale lembrar que quando o dólar chega na região de 3.500, a gente tem intervenção do Banco Central por meio de leilão de swap reverso. É equivalente à compra de contratos futuros de dólar. Então ele chega na casa de 3.500 e o Banco Central atua para intervir aí numa
paralisação dessa queda. O mercado volta aí para casa de 3.600, 3.650 e o Banco Central entra com um leilão de linha. Então o que a gente vê, tá? Vou colocar o gráfico aqui para poder acompanhar com vocês. Uma movimentação totalmente de indefinição do dólar. O primeiro ponto que a gente vai ficar de olho é se o dólar de fato começar a firmar acima desses 3.670, 3.650, aí sim ele teria um espaço para desvencilhar desse cenário de acúmulo de preço e aí sim poderia buscar um nível de resistência aqui na casa de 3.750, 3.730, a gente está falando de 3.73. Dá para buscar? Sim, tem espaço para poder buscar esses patamares, porém, no caminho positivo eu vejo que o dólar tem alguns obstáculos de preço ainda. O que nós estamos acompanhando, tá? O que nós estamos acompanhando? Temos aqui 3.580 barra 3.570, perdendo esse patamar de preço, o dólar abre espaço para ele voltar aqui para o 3.500. Então, o que eu vejo na leitura gráfica primeiro? Dólar para mim é em definição entre 3.500 barra 3.600, 3.650. Eu vejo uma movimentação direcional de alta se o dólar conseguir ficar acima de 3.650, espaço 3.750. E no curto prazo, perder 3.570, próximo ponto de parada 3.500. Em relação à bolsa, tá? Bolsa, o índice Bovespa, a gente já fica um pouco cético de trabalhar vendidos, tá? Porque é uma queda bem direcional que o Ibov vem fazendo nas últimas semanas. E no momento atual, para quem gosta de figuras gráficas, a gente tem uma formação de uma cunha descendente, que nada mais é um padrão de alta. Ontem, no pregão, o índice Bovespa também fez um engolfo de alta, o que sinaliza uma possível movimentação positiva. Inclusive, é o movimento que está trabalhando no dia de hoje, alguns papéis em alta, tá? O Ibov, apesar disso, segue neutro em variação percentual. O que nós vemos? Há espaço para uma movimentação positiva. Os primeiros pontos de parada do Ibov ficaria aqui na casa de 50.500. Depois, o principal nível de resistência ficaria aqui na casa de 53 barra 52.500 pontos. Então, tem espaço para subir? Tem. Eu só não acho que é interessante trabalhar vendido em bolsa nesses patamares, porque já tivemos uma queda muito acentuada. Agora, se bolsa começar a ficar lateralizada essa semana inteira e até o meio da semana que vem, e depois começar a perder os 48 mil pontos, aí eu ficaria um pouco cético até onde o mercado tende a sustentar esse movimento de alta ainda que iniciou desde janeiro, da segunda quinzena de janeiro. Então ficaria bem atentos, tá? Então entre 48 e 49 mil pontos é uma região muito importante de suporte em que o Ibov tende a ficar se segurando ali naqueles patamares de preço. Então é isso, Celso. Eu só vejo que agora a bolsa não é um ponto para trabalhar vendido. Tá? Se procurar alguma possibilidade de compra, eu acho interessante, porém ainda com atenção no cenário político. O que você acha dessa divulgação do PIB que tivemos uma queda, porém melhor do que o esperado? Tivemos produção industrial também menor, os dois dados divulgados menor do que o esperado. Até que eu citei no início, né? A gente está muito provavelmente chegando nesse fundo do poço apresentando uma melhora. Até porque não dá para cair ad eterno, né? Só Venezuela, né? Como a gente está longe, ainda bem de ser uma Venezuela, aqui sim chega no momento que você tem a contribuição, né? O consumo por si só, um crescimento orgânico que acaba mantendo, né? Pelo menos estável ou caindo menos, e é o caso agora da produção industrial e também do PIB. Tiveram alguns questionamentos aqui. O Mimimi está falando aqui, TOTOS, Celso, um ativo com um preço sobre lucro alto, né? Que é valor de mercado, só para explicar para quem não conhece, sobre lucro projetado alto e baixo EV/EBITDA, do que explica o cenário para a empresa. Muito provavelmente porque ela tem, nesse sentido aqui, um endividamento baixo, né? Então, por isso, ela tem, chama atenção, né? Desculpa, o endividamento alto, que chama atenção isso. Eu sou mais cético no setor de tecnologia, tá? Quando olho assim, setor de tecnologia, eu sou mais cético em relação ao setor. Eu acho que pode vir alguém, uma empresa, anunciando alguma medida, um surgimento de empresas novas aí nesse cenário, e eu fico mais cético em relação a ela. Como fica a possível fusão entre a Estácio, né, e a Croton, né? Não seria uma fusão, seria uma compra, mas né, Cecília? A informação de que na revista Exame, né, uma nota divulgada de que a empresa anunciaria uma compra trocando ações, né? Seria uma nova companhia. Você depende aí de vários cenários. Primeiro, né, o cenário da Estácio aceitar a oferta, né? A Estácio precisa
aceitar a oferta. Segunda, via troca de ações. A Estácio é uma corporation, ela não tem um controlador específico, então ela pode receber uma oferta hostil. Terceiro, se ela aceita essa troca de ações para ter ações dessa nova companhia, quer dizer, onde os acionistas de Estácio teriam 15% e os acionistas, 15%, pouquinho, os acionistas de Croton 84%, um pouquinho também percentual dessa nova companhia. Acho que faz sentido sim. Além disso, o CAD precisa permitir, principalmente no ensino à distância, no EAD, né, onde a concentração ficaria grande. A Croton já é a maior companhia, com valor de mercado na casa de 18 bilhões, sem contar, né, o desempenho hoje, fechamento de ontem, e a Estácio na casa de 3,5 bi. Faz sentido, até a Croton tem 1 milhão de estudantes, a Estácio tem 600 mil. E por que essa diferença? Essa diferença é pautada muito, né, pelo cenário, né, de gestão da Croton, né, que tem lá o Galindo, que é tido como um expert no assunto de educação à distância e principalmente também, né, de financiamento, utilização do FIES, negociação com o governo, tudo isso. Acho sim, né, que a Estácio teria uma alta ali, porque é a empresa que ficou bem para trás. A gente escreveu sobre isso no nosso relatório matinal. Se você é cliente, tem acesso na página da XP Investimentos ao nosso relatório matinal, onde falamos na reunião matinal sobre ele, de 9h45 às 10 horas da manhã, e também tem escrito um pouco sobre isso, né? Mas o CAD, acho que talvez ele ocorrerá se essa operação se concretizar, uma interferência, mas teria mais upside de Estácio do que Croton. Vocês acreditam que a Bolsa ficará andando de lado até a definição do impeachment? Acredito que sim, SMP. Não vejo, quer dizer, até pela dificuldade de se aprovar medidas, né? E a discussão do impeachment é que poderia ser feita até hoje, estava tendo essa discussão, até 12 de julho. Então a gente estaria falando basicamente 40 dias aí. Acho que ela pode ainda assim ficar de lado, porque pintaram esses rumores com probabilidade, né? Apareceu de novo, eu acho extremamente difícil, a probabilidade é baixa, mas da presidente Dilma voltar. Exato. Você acha que ela ficaria de lado até a decisão? O que você acha em relação... O que o oráculo fala? Celso, para mim, o viés é de alta desde janeiro ainda de bolsa, tá? Isso para mim eu não descarto. Eu só acho que esse movimento de alta que o Ibov teve, de quedas aí dos últimos 15 pregões, pouquíssimos foram movimentos de alta, e os movimentos de altas que a gente teve foram movimentos de uma maneira tímida. Então assim, da minha maneira, o viés do curtíssimo prazo, quando eu falo curtíssimo prazo, eu estou falando aqui do último mês, dos últimos 15 dias, 20 pregões aproximadamente, em que a bolsa tem um viés de baixa, tá? Então, o que eu acho para a bolsa ter um viés de baixa, para ela começar a entrar num movimento de baixa agora um pouco mais longo, que ela deveria ficar acima dos 48 mil pontos por algumas 2, 3 semanas, e aí sim, começou a perder 48 mil pontos, chegou no patamar de 47 mil pontos, aí sim ele vai tentar reverter esse movimento de baixa. Eu ainda não vejo ponto para se trabalhar vendido em bolsa, apesar da gente ver Petro despencando aí nos últimos pregões, Vale, CSN, Gerdau. Como nós falamos, estamos acompanhando o mercado, se o mercado continuar apontando para baixo, a gente vai acompanhar, e o que tiver de possibilidade de compra, a gente vai tentar entrar numa compra. Agora, se o Ibov voltar a respirar acima dos 50, 51 mil pontos, eu acredito que ele pode voltar para a região dos 53/54 mil pontos. Então, o range de trabalho é esse movimento lateralizado entre 48, 49/53, 54 mil pontos, que eu vejo agora o índice Bovespa trabalhando. Logicamente que a gente tem vários assuntos a serem resolvidos, a gente tem um cenário internacional e também o político que está guiando o nosso mercado. Agora que os investidores voltam também a ter uma atenção específica para o cenário econômico. Então, para mim, o que eu vejo? Temos bastante dificuldade. Tá? Para mim, eu ainda sou otimista com bolsa até a região dos 48 mil pontos. Perdendo esse patamar de preços, eu começaria a ficar um pouco mais cético em relação ao movimento dela positivo. Tá? Mas aí, independente, temos oportunidades tanto em compra quanto em vendas para poder trabalhar dentro da bolsa. Otimista com bolsa? Mais ou menos. Acho Cético. que tem alguns ativos baratos, mas ainda tem uns ativos ali que deveriam pesar, né, no índice. Eu não gosto de olhar o índice Bovespa, eu gosto de olhar alguns ativos ainda interessantes. Boa. Qual a opinião sobre Natura e Banco do Brasil? Opinião de vocês. Então, Natura, né, eu ainda acho que a empresa vem passando por um processo de reestruturação, não sabe para onde vai, começou a abrir lojas
né, não só dependendo da consultora, muito por conta da competição com o Boticário, que vem ganhando market share em relação à Natura, e a própria entrada mais forte da Coty comprando marcas, né, da hipermarcas, né, como Bozano, Monange, dentre outras marcas. Eu ainda sou um pouco cético em relação à Natura, é um cenário ainda extremamente desafiador, essa possível mudança de abertura de lojas, né, pode demandar um tempo de aprendizado, é um varejo diferente que ela fazia pela consultora, né, e agora fazendo loja, será que isso também não vai canibalizar o seu canal da consultora, que sempre deu certo? Então eu sou um pouquinho cético ainda com Natura, não um ativo que recomendaria no atual cenário. Sobre o Banco do Brasil, um ativo relativamente barato, mas tende a ser barato, por quê? O Banco do Brasil tende a ser barato, principalmente porque é um ativo que quando você olha o retorno sobre o patrimônio, né, e aí retorno sobre o patrimônio que a gente está falando em bancos é extremamente relevante, ele entregou abaixo da taxa Selic no último trimestre divulgado, ou seja, primeiro TRI. Então, é um ativo que um banco que entrega abaixo e tem 66, pouco mais de 66% BB Seguridade, 28,65% da Cielo. Como é que ele entrega um resultado abaixo desse, se o ROI, tanto da Cielo quanto da BB Seguridade, são mais elevados? Então, é um questionamento a ser feito, né, em relação ao banco, que tem que negociar um desconto de price book value, né, valor de mercado sobre patrimônio do banco, porque entrega um ROI. Se você tirar, expurgar a participação na Cielo e BB Seguridade, provavelmente seria um ROI negativo. Então, não recomendo ativo, ainda prefiro Itaú, o próprio Bradesco, né, ainda mais depois dessa queda com a discussão do presidente, né, do banco, podendo estar envolvido, operações e lote, mas prefiro Itaú, a gente sempre preferiu Itaú, e dá para comprar via Itaúsa também, que ainda é um ativo barato, mas Banco do Brasil ainda acho que tem que continuar barato. Fala aí, Banco do Brasil e Natura, por favor, Danilo. Natura é compra, divergência do fundamento Isso com aí. gráfico. É o único, pessoal, da nossa carteira, só para lembrar que a gente tem uma carteira Arena, tá? Nós separamos 5 papéis que são acionados, que a gente passa a entrada, alvo final, redução parcial e stop. É uma carteira, entre aspas, flexível, porque a gente tem alguns critérios para serem acionados. De segunda até quarta-feira no leilão de fechamento de ontem. A gente separou 5 papéis. Dos 5 papéis que a gente separou, era 1 para venda e 4 em compras. Apenas um acionou. Então a nossa carteira hoje foi posicionada na realidade ontem em Natura. A gente está comprando a Natura. Mostra aqui primeiro a leitura gráfica de Natura para vocês. No gráfico semanal a gente teve 2 candles de indefinição entre Natura, depois de uma fortíssima movimentação de queda que o papel saiu de R$ 31,50 e veio aqui para casa dos R$ 22, tá? Desenvolveu uma queda bem direcional. Nos últimos 2 pregões o ativo passa por um cenário de consolidação de movimento, ou seja, já não teve mais forças para cair. E consequentemente a isso, a gente começou a entender, a procurar uma oportunidade de compra. Só nessa semana o ativo sobe 10%. Se a gente for levar o gráfico e levar em consideração o gráfico gráfico diário, a gente percebe aqui o rompimento dessa estrutura. Então ontem, no rompimento de R$ 22,95, a gente trabalhou comprados no papel. Hoje o papel já sobe mais 3%. De ontem para hoje a gente está com retorno na casa de 7% desse papel. O que eu sugiro para quem está comprado? Reduzir a sua exposição. Tem espaço para altas? Sim. A gente vê o espaço lá na casa de 29, visto que é um cenário meio de indefinição. 29, 27 já começa a ter um enrosco, mas a gente vê um possível respiro, uma paralisação da queda no curto prazo. Tá? Então, para quem segue a nossa carteira da Arena, a gente já reduziu a exposição e o stop dela fica no ponto de entrada. E o outro papel, Banco do Brasil? É isso? Banco do Brasil. Chama muito a nossa atenção, atentos ao gráfico semanal de Banco do Brasil. A gente passou aqui por um período bem conturbado, 4 semanas consecutivas de queda. Vale lembrar que tem um evento específico que foi anunciado na semana passada para se desfazer das ações do Fundo Soberano, né? Inclusive a gente tem participação do Fundo Soberano nas ações do Banco do Brasil. E o papel foi bem penalizado, caindo na casa de 6% na semana passada com essa informação. O que a gente tem aqui? Depois de uma semana em queda, cada barra dessa me representa uma semana, tá? Gráfico semanal. Então, depois de um mês em queda, hoje
é claro que a gente tem mais amanhã de pregão, mas Banco do Brasil está me sinalizando uma possível exaustão dessa queda. O que nós podemos anotar aqui em banco? Não só Banco do Brasil, Petro, Vale, entre outros papéis que todos estão em cima de um ponto de suporte importante. Por isso que eu não estou otimista com venda em bolsa, tá? Banco do Brasil, na semana que vem, superando R$17, podemos trabalhar um ponto de compra. Vale lembrar que o papel passa por um período de acúmulo de preço já há alguns dias. Então, superando R$17 é compra. Porém, não podemos descartar o movimento do gráfico diário, em que o ativo tenta me configurar aqui uma figura de continuação de movimento. Qual que é essa figura? Um mastro e uma bandeira. Tá? Então vamos ficar atentos. Acima de 17 eu compro o Banco do Brasil e se perder 15,90 é ponto para se trabalhar vendido. Tá certo? Então alguns papéis demonstrando aí possibilidades de entrada na compra, como Natura ainda como fundamento não corrobora para uma movimentação positiva. Tá interessante via gráfico. Banco do Brasil ainda tem uma sinalização de atenção? Tem, mas está interessante tanto para compra quanto para venda. Então o mercado segue justamente respondendo ao S&P, como o Celso já mencionou, que pode sim ter uma movimentação de indefinição da Bolsa aí nos próximos dias, nas próximas semanas. Só perguntando aqui, o petróleo WTI encontrou forte resistência nos $50. A médio prazo, será que ele segue em direção aos 60 ou a probabilidade maior é a commodity cair? Acho que é entre 40 e 50, S&P eu não vejo muito mais próximo aos $60 não. Até hoje, né, o OPEC falando ali de manutenção da produção e não corte. Celso Danilo, como vocês podem me explicar por que o Rumo 3 só me dá alegria? Principalmente pelas notícias, né, ali, né, com a entrada do Temer, a gente pensava até em colocar na carteira, você teve um aumento de capital, depois para a companhia você teve, né, as expectativas de concessões para serem anunciadas pelo presidente interino Michel Temer, com a criação de um fundo ali de R$500 milhões para garantir os leilões de concessões. Isso sim ajudaria a companhia e aí está fazendo com que a companhia ande. Aí já, você vai olhar Rumo, mas eu já vou responder aqui. Fica à vontade. Seria uma boa entrada em Rumo 3 e Eco Rodovias devido à melhora na política favorecendo a parte de infraestrutura. Bruno, quem nos acompanha na nossa carteira semanal Top Pick, a gente já tinha 7% de Eco Rodovias, Ecor 3, aumentamos ela para 10% na segunda-feira agora, né? O Ricardo Kim que toca mais essa parte, ele aumentou muito por essa melhora não só da alavancagem, juros para baixo, alavancagem financeira, como também se favorecendo da parte de infraestrutura. Mas acho que os dois serão beneficiados, tanto o Rumo 3 como Eco Rodovias, Ecor 3, mas preferiria estar posicionado em Eco 3. E aí o gráfico você vai falar aí sobre Rumo 3 e Eco 3. Maravilha. Primeiro, antes de mais nada, Rumo é um papel que eu particularmente sou um pouco cético de operar ele, porque o valor nominal do papel chegou a casa de 1,50. Então, perdão, hoje está sendo a 4,70. Então, a cada centavo que ele se desloca é um valor percentual relevante. Então eu fico um pouco cético para poder acompanhar um papel. Mas inclusive a gente tinha colocado aqui graficamente, a gente tinha até colocado na nossa carteira da Arena uma compra de Rumo quando ele superasse aqui os 4,60. Ele não rompeu e voltou. Nesse ponto aqui, Rumo deu uma possibilidade de compra. É válida a entrada em Rumo? Agora não. Eu acho que quem entrou na compra, entrou, parabéns pelo trade, porém o mercado já desenvolveu uma movimentação que tinha que desenvolver. Do último fundo para o topo, ele subiu aqui na casa de 35%. O que eu vejo para a gente pensar em posicionar em Rumo? Passar por um período de lateralização aqui por alguns 4 dias, 5 pregões, e aí sim, se ele passar por esse acúmulo de preço, poderíamos comprar no rompimento aqui desses 4,90, 4,89, aí sim pensando no rompimento em um mastro e bandeira para cima. Tá? Só ficaria de olho, porque se ele voltar a trabalhar abaixo de 4,50, ele pode trabalhar dentro de um rompimento falso e voltar para dentro dessa consolidação. Tá? Então muita atenção em Rumo. Eco Rodovias é um ativo que mais fica convidativo para trabalhar comprado, ou melhor, para se tradear. Eu gosto bastante do papel também. Primeiro, a gente tem aqui o gráfico diário de Ecor. Temos aqui uma linha de tendência, perceba que o mercado fez um fundo importante aqui, desenvolveu alta. Para quem está de fora, eu gostaria de ver o rompimento desses 8,15, 8,20 para a gente poder pensar em compra. Rompendo esses patamares de preço, a gente poderia pensar em atuar numa movimentação direcional de alta. Porém, eu ficaria de olho numa lateralização aqui, hoje, segunda, lá para quarta-feira da semana que vem, um rompimento de 8,20, sim, eu poderia avaliar alguma operação em Eco Rodovias. Então, muito cuidado, porque o risco da operação, a variação percentual de Rumo é maior do que Ecora. Então, eu também particularmente prefiro Eco Rodovias. Boa. Qual o otimismo de Oi
O Bicuro está me perguntando aqui, o IBR4. O ativo está subindo, mas vai ser um ativo ali, gente, que vai muito mais... É uma empresa que precisa de aumento de capital. Vai ser muito mais esse tipo de discussão. Vai fazer aumento de capital ou não? Então, eu ficaria de fora do ativo. Né? Não gosto, acho que precisa de um aumento de capital. Teria que ser feito a um preço abaixo do atual. Né? Não entraria nesse tipo de ativo, não, me preocupa bastante nesse cenário, ainda mais ativos que estavam valendo centavos, né? Hoje está subindo, o IBR4 estava subindo 6%, ela voltou a R$1, mas acho que teria que estar negociando um patamar mais baixo, ainda mais se tiver aumento de capital, né? Quem vai entrar numa companhia com endividamento extremamente elevado, com EBITDA, resultado operacional em queda, e que tem, na verdade, teria que ser vendida, sair do mercado. Essa é a grande discussão para a Oi. Porque até em outros países, né, você tem 3 players, né, e não 4 players, como o que acontece por aqui. E em relação a Oi, Celso, rapidinho, só um complemento, essa puxada também. A gente teve aí nas últimas semanas, nos últimos dias, a Oi convidando, aí, contratando empresas de consultoria para poder justamente rever a dívida da empresa, ou seja, alguma solução tem que ter para a empresa, né? Tem que sair de uma maneira, ou aumenta capital, vende para alguém, exato, né, se une, divide os ativos entre Vivo, né, Claro e a TIM. A TIM saiu fora, o Telecom não quer comprar, então é complicado. Maravilha. Vamos lá, análise fundamentalista e técnica de BB Seguridade. BB Seguridade é um ativo que sofreu bem nos últimos 30, 45 dias, muito por conta de um cenário de seguros desacelerando um pouco, aumento de sinistro, a gente viu isso nos resultados de Porto Seguro, Sul América também de BB Seguridade, uma receita financeira menor projetada para frente, muito por conta desse receio com taxa de juros menores, que é boa parte da receita, né? O que é o seguro? Ele pega o prêmio pago pela gente, por um seguro, aplica, rendendo um pouco mais do que a taxa Selic, ele tenta uma rentabilidade maior, mas ele também não pode ter um aumento na sinistralidade. Isso ocorreu aí no curto prazo. Ainda acho que é um ativo interessante para ter, dado até pelo nível que negocia o ativo BB Seguridade, teria sim, olhando mais médio prazo. Estamos com gatilho de compra em BB Seguridade. Antes de mais nada, eu vou colocar aqui o gráfico semanal, ok? Então a gente percebe que o gráfico semanal de BB Seguridade, ela me rompe essa linha de tendência de baixa. Agora ele sobe e veio testar minha média de 21 períodos como uma região de suporte. O que a gente vai ficar de olho? O rompimento desse nível de resistência aqui, que é a máxima da semana passada, leva a uma movimentação positiva ou abre uma possibilidade de um movimento positivo. Então é isso que a gente vai esperar, o movimento direcional de alta. Se eu colocar o gráfico diário, percebam que no gráfico diário a gente tem aqui uma possível formação de um pivô de alta, o que sinaliza que aquela queda expressiva dos últimos 30, 40 pregões, como o Celso mencionou, pode estar chegando ao seu final e seria um ponto para a gente poder trabalhar comprados. Então a gente até recomendou lá na Arena do Investidor uma compra para swing trade. Ela ainda não foi acionada, tá? Então a gente vai trabalhar a compra aqui em BB Seguridade na supressão desses 27,90, região de R$28, tá? O alvo da operação vai estar no topo prévio, aqui na casa de 33 como alvo, 33,50. Então, superação de 28 na nossa leitura gráfica é compra, alvo lá na casa de R$33. Claro que detalhes das operações, os nossos pontos de compra, os nossos pontos de venda, eu convido a vocês conhecerem a Arena do Investidor, na qual a gente tem uma planilha que fica online durante todo o pregão, com os resultados, com os pontos de entrada, com os stops, enfim, todos os parâmetros operacionais de um trade, tá certo? Então quem tiver, e além disso, convido a conhecê-los as nossas salas ali dos profissionais que estão ao longo de todo o pregão auxiliando na tomada de decisão e também ajudando o investidor a fazer operações de curtíssimo, curto e médio prazo. O Mosh falando aqui que CEMIG soltou as estimativas de EBITDA até 2020, poderia comentar? Eu nem vi, sendo bem sincero, eu nem vi as estimativas dela. Não é um ativo que a gente está cada vez menos acompanhando pela interferência governamental, ficaria de fora. Ela teria que pagar pela Light R$1 bilhão ali, uma opção de compra, ficaria de fora desse ativo, não gosto. Tem um convidado aqui falando que, Celso, tivemos diminuição de pessoas físicas investindo na bolsa. Você acha que as fusões de corretoras poderão acontecer de forma mais consistente nesse ano e no próximo? Acho que sim, né? Quem não é uma plataforma, um shopping center financeiro, como é o caso da XP, que não depende de corretagem em si, e sim, né, dos nossos clientes, atraindo cada vez mais clientes, aumentando a captação, temos 34 bilhões de reais em custódia, difícil sobreviver no mercado como esse, cada vez menor,
né, um mercado mais complicado, por isso nós temos, né, a Arena do Investidor. Para quem quer operar no dia a dia, no curto prazo, você precisa da ajuda de profissionais, é sempre melhor. Mas acredito que sim, né, continuar desse jeito, um volume baixo do jeito que está, a probabilidade sim é de que reduza assim, o número de corretoras. Sobre Randon, qual a minha opinião? Ainda não teria, bens de capital ainda ficaria de fora, cenário altamente desafiador. A gente está no nível de produção de automóveis de 2005, se eu não me engano, 2006, de caminhões a gente está no nível de 2000. 16 anos a gente conseguiu voltar para trás com a presidente Dilma, né, a afastada presidente Dilma, a gente conseguiu voltar para trás. Então, ainda não teria, não acho que é hora de entrar no ativo. Né, o ativo se recuperou principalmente um pouco por conta, né, da mudança de governo, né, mesmo que ainda provisória, mas não teria o ativo ainda não. Acho que tem outros ativos melhores para se ter num cenário como esse. O que você acha? Ela começa a chamar a atenção para uma possível reversão de tendência. Danilo, reverteu a tendência? Não. Vamos olhar o gráfico primeiramente para a gente poder acompanhar o que a gente tem. Então, primeiramente aqui, ó, é claro e nítido a queda expressiva que o papel teve, tá? Queda expressiva que o papel teve. Nós temos aqui uma região de resistência muito importante e o ativo está num cenário muito delicado, tá? 3,20 barra 3,30 é uma região de resistência importantíssima. Por quê? Sobe, passa por um período de acúmulo de preço, o rompimento desse patamar, a gente pode iniciar um novo ciclo e o ativo entra numa tendência de alta. Há quem queira interpretar como um possível ombro, uma cabeça e um ombro, figura de reversão de movimento. Tá? Então a gente tem espaço sim para uma movimentação positiva e caso o ativo demonstre, o que seria interessante na semana, alguma semana a gente ter um fechamento semanal acima de 3,30. Fechando acima desses 3,30, eu já ficaria cético com o cenário negativo para o papel e abriria espaço para a gente poder pensar em alguma compra, em alguma movimentação direcional de alta. Claro que estamos passando por um possível processo de reversão de tendência. Boa, fala aqui rápido essa pergunta para o Danilo. Se Raia Drogasil atingiu R$60, quase 60% de alta no ano, será que agora parte para os R$70? Isso fica muito mais com o Danilo, porque isso é mais expectativa. Os múltiplos são extremamente elevados. Né? A empresa se beneficiou no primeiro TRI por conta até do problema do Zika. Aqui no Brasil teve um aumento do consumo de remédios, mesmo com a nossa economia em queda, em recessão, teve. Mas é um ativo que tem expectativas embutidas extremamente elevadas, mas acho que vai continuar apresentando uma alta se continuar entregando bons resultados. É para cima. A Raia Drogasil, acho que todo ponto que ela caiu, acho que a gente tem que procurar compras, né? Inclusive, a gente tentou pegar compra essa semana, no final da semana passada, não conseguimos entrar na operação. Mas acredito que tá para buscar, tá, é topo histórico do papel, ele tem espaço para continuar desempenhando. No gráfico semanal, rapidamente aqui, para não estender muito, o gráfico semanal, olha a figura gráfica que ele me mostra, o mastro bandeira. Isso significa que ele está totalmente forte, está totalmente no campo positivo. Tem espaço para continuar subindo? Sim, tem espaço para continuar subindo. Então, 60, 70, 80 reais, tem espaço, tem, a não ser que ele comece a mudar o seu viés agora no curto prazo. A produção pediu aqui para a gente encerrar o programa, eu vou responder rapidamente algumas perguntas, rapidamente mesmo. Você acredita em queda Selic ainda esse ano, mesmo com a inflação não dando trégua alguma? O Willan, acho que ele vai, quando ele olhar a inflação, o Banco Central olhar no ano que vem, que ela convergiu para dentro da meta, ele poderia reduzir. Enquanto isso, não. Vocês não acham que mundo afora as ações estão super valorizadas, não corre risco de uma correção forte para baixo? Com o Banco Central Europeu anunciando hoje o Draghi, falando de que precisa de estímulos, não vê uma recuperação, ainda acho que não. Acho que as ações poderiam ainda apresentar uma alta lá fora. Sobre Renova, a gente não cobre devido à liquidez. Sobre Light, eu prefiro falar assim, quer ter ações do setor elétrico, Transmissão Paulista e Equatorial são as duas que a gente gostaria de ter. Sobre o cenário para o shopping center, Bicuda, eu vejo uma melhora sim nesse cenário, principalmente com a taxa de juros para baixo futura melhorando, e aí você tem também uma melhora das empresas, né, das franquias, de todo o varejo, que começa a pagar suas dívidas, consegue empréstimos junto a bancos, o consumo melhora, a confiança do consumidor. Hoje a gente tem um problema, né, até um certo ponto por conta do impeachment. Esse destravando daqui a 40 dias, 12 de julho, a gente sim pode ter uma melhora. Olha, o varejo, shopping center, principalmente os alavancados, tendo uma melhora, seria o caso BR Malls e mesmo o Multiplan. Então a gente vai ficando por aqui, infelizmente a gente tem que encerrar o programa. E só lembrando, tem a Arena do Investidor ali, que nesse programa são 4 profissionais altamente qualificados para tentar ajudar você a investir melhor. Lembrando que a XP é uma plataforma aberta. Vou ficando por aqui, volto na terça-feira com Batalha do Século. Um grande abraço. Até mais, pessoal.